Meu nome é Gabriel, eu sou líder de jovens aqui do Ministério Apostólico Céu e Terra. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do Livres Cast. Primeiro episódio. Livres Cast, oh glória. Estamos aqui com algumas perguntas e eu quero apresentar o nosso apresentador Ricão. Dá um aplauso aí pro nosso Ricão aí. Nossa, a praça tá bem alegre com os efeitos especiais. Felicidade. Meu nome é Henrique, né? Igual o Gabriel falou. Tá? Eu sou ministro de louvor aqui da casa, tá? Ministério Céu e Terra. Sou tecladista. Né? E agora a gente tá aqui com um podcast juntos aí pra gente falar de Deus, falar de Bíblia, dar risada. E basicamente é isso. Passa a bola pro Gabriel. Valeu, meu brother. Esse primeiro episódio a gente tá fazendo uns testes, né? Vamos desenvolver ele mais ainda. Mas hoje, no dia em questão, vamos responder algumas perguntas, vamos bater um papo. Lembrando que esse podcast, esse Livres Cast, é direcionado à juventude, onde nós vamos abordar assuntos mais voltados ao meio jovem. Nada impede de a gente entrar em outras áreas, né? Outras áreas, mas em específico vai ser direcionado à juventude. Você que é jovem, adolescente, Exato. Está na pré-adolescência, assista, porque vai ser edificante para você e para sua vida. E também Fechou? nós vamos trazer convidados aqui diversos, né? Pra estar conversando com a gente, pra estar nos esclarecendo alguns assuntos que eu e o Gabriel às vezes não sabemos responder. Vamos trazer profissionais aqui pra estar conversando com vocês, porque às vezes profissional da área da saúde, área psicológica, pastor, então vai ajudar muito mais e vai edificar nós como jovens no total, né? É isso aí. Fechou. Vamos começar as nossas perguntas, o nosso bate-papo. Fechou, então. Vamos lá. Primeira pergunta foi feita pela Isabela de Cascavel, Paraná. Oh, glória. Nossa telespectadora aí há alguns anos, está aí com a gente. Ela perguntou para nós assim: Qual você vê que é o maior desafio hoje em dia para um jovem cristão? Gabriel, das Bateras. Eu queria ser das bateras. Então, essa pergunta é muito interessante, porque se a gente for analisar a juventude hoje, na atualidade de hoje, eu percebo duas dificuldades, dois desafios de todo jovem. Perdão. Primeiro, se manter constante. Segundo, se manter em santidade. Exato. Porque hoje em dia, no mundo atual, a gente vê a tecnologia avançando, a gente vê a sociedade como que ela está hoje. A gente percebe que se manter constante na juventude é muito difícil. O cara às vezes começa a sua caminhada cristã, começa a servir ao Senhor, mas chega um momento que ele começa a oscilar. Às vezes o cara para de servir, às vezes o cara sai da igreja, às vezes volta, entendeu? Fica nessa oscilação, não tem uma constância, o cara não é constante, não tem uma consistência na sua caminhada com Cristo. E muitas vezes é por conta realmente das amizades, né? As amizades, Verdade. elas corrompem, as amizades, elas ajudam a tirar a gente do caminho, a tirar o jovem do foco, que é Cristo, e leva ele para um mundo que ele às vezes não tem força para voltar sozinho. É verdade. Então, É isso mesmo, porque ele não se mantém constante, aí o que acontece? Ele não se mantém em santidade, né? Aí não se mantendo em santidade, obviamente, a gente sabe que a tentação vai vir e o cara vai cair, né? É fato, não tem como a gente questionar isso. Porque Hebreus 12 fala, Hebreus 12, 14 vai falar: esforçai-vos para viver em paz com todos. sim. E em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se eu não me mantenho em santificação, pegando essa parte, nós estamos falando de santidade, eu não verei o Senhor. Exatamente. E também tem um ponto que Romanos 12 fala, né? Que Romanos 12:1 fala: portanto, irmãos, suplico-vos que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Eu tô lendo na versão nova versão transformadora, tá bom? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, basicamente, Cristo, o Pai, está nos levando para um lugar do quê? Realmente dependência total, né? Está ali, não se amoldar ao sistema desse mundo, porque o sistema desse mundo sempre vai nos tirar do foco que é Cristo, né? E é o que eu percebo, respondendo a pergunta junto com você, né, Gabriel? O que eu vejo hoje que os jovens eles têm muita dificuldade hoje é se manter no foco que é Cristo.
Sim. Basicamente, se manter firmes na rocha, se manter firmes no fundamento que é Cristo. Então, por quê? Porque muitas vezes nós nos amoldamos ao sistema deste mundo. Ah, meu amigo bebe, eu vou beber. Meu amigo fuma, eu vou fumar. Entendeu? Meu amigo vai nas baladinhas, eu vou nas baladinhas. Entendeu? Por quê? Estou me moldando ao sistema deste mundo. Logo, eu não agrado a Deus por conta realmente que eu não posso ir na direção do mundo. Eu tenho que ir na contramão do mundo. Na contramão do mundo, é verdade. Acho que é isso, né? É isso aí. Vamos para a próxima pergunta, então? Mais alguma coisa a pontuar, Gabrielzinho? Não, pode passar, Ricão. Fechou. Então, segunda pergunta foi do Victor César, nosso sonoplasta dessa noite. Pergunta foi: do que o jovem precisa para ser realmente uma geração forte? Posso começar respondendo essa? Pode ser. Show de bola. Então, assim, eu até fiz aqui um esbocinho, levando em consideração alguns textos bíblicos, né? Porque a gente não vai falar apenas do que a gente acha, a nossa opinião. Tudo vai ser pautado na Bíblia, tá? Porque perguntas assim, elas têm que ser pautadas no fundamento, na palavra, né? Que é Cristo, que é a palavra de Deus. Beleza? Então, vou começar aqui. Primeiro ponto que eu percebo, né? Levando em consideração a Bíblia. Algumas características principais, né? Que destacam uma geração forte, tá? Primeiro, temor a Deus, tá? A Bíblia diz, primeiramente em Provérbios 8:13, que o temor do Senhor consiste em odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Deus os odeia. Então Deus odeia tudo isso. Então, quando eu entendo o que é temor, que é odiar o mal e todas essas outras coisas, eu estou tendo temor do Senhor. Tá? Outro ponto, Provérbios 9:10 diz, né, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o temor do Senhor ele também nos protege, nos blinda contra qualquer tipo de tolice. Né? Sim. Então, o primeiro ponto que eu vejo, a primeira característica que eu vejo numa geração forte, segundo a Bíblia, é temor a Deus. Então, segundo ponto que a gente vê, levando em consideração os estudos que a gente fez juntos, tá, é a busca pela justiça e retidão. Tá? A Bíblia enfatiza bem a importância de buscar a justiça e tratar o próximo com igualdade, tá? E compaixão. Miqueias 6:8 diz: ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que o Senhor exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade, e andes humildemente na companhia do teu Deus. Tá? Quer apontar alguma coisa? Não, pode continuar, né? Show. Eu já falo já. Legal. Terceiro ponto, eu pontuei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Que eu vejo, levando em consideração a palavra que a gente vê como uma geração forte. Terceiro ponto, fé e confiança em Deus. Uma geração forte é marcada por uma fé inabalável, mesmo em tempos difíceis. Hebreus 11, a gente vê vários homens de fé que venceram. Que foram homens que foram exemplos de fé, né? Homens e mulheres que foram exemplos de fé. Então a gente percebe que um homem que é uma geração forte, uma pessoa faz parte de uma geração forte, ela tem fé e confiança em Deus de forma inabalável. Tá? Quarto ponto que eu vejo ali, levando em consideração a palavra: resiliência e perseverança. Tiago 1:2 diz exatamente assim: feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, uma geração forte, ela se destaca por sua capacidade de perseverar em meio a tribulações. Tá bom? Eu vou pontuando assim e depois a gente comenta sobre todo esse processo aqui, tá bom? Show. Quinto ponto, transmissão dos valores às próximas gerações. Então, uma geração forte, ela vai ensinar as próximas gerações no caminho que se deve andar. Vai ensinar as próximas gerações a Bíblia, vai ensinar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos protege e ela nos guia em Cristo Jesus, que é o único caminho, a única verdade. E ele nos leva até a vida eterna. Tá? Transmissão, isso aqui eu já falei. Amor e serviço ao próximo. João 13, 34 e 35. Jesus nos ensina os seus discípulos, né, a amarem uns aos outros como ele os amou. Tá? Esse amor e dedicação ao próximo, eles refletem o caráter de Cristo. Então, basicamente, o que Cristo está falando para nós é que ele quer que nós sejamos parecidos com ele na questão de serviço uns aos outros, né? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo, onde Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, né? E fazemos parte do corpo de Cristo. Tá? E o último ponto, dependência de Deus e vida em oração. A oração é uma característica central da intimidade com Deus. A oração é a característica central que nos leva mais próximo de Deus, né? Então, quando nós temos uma vida de oração,
nós temos uma vida de intimidade. Então, Verdade. uma pessoa que faz parte de uma geração forte, ela tem intimidade com Deus, por quê? É Deus quem dá todos os comandos, é Deus quem nos governa, Sim. é Deus quem me comanda, é Deus que me comanda. Deus que manda, Deus que me comanda. Tá? Então, basicamente, foram esses 7 pontos que, estudando um pouquinho ali da palavra. Com Né, tem certeza. até um versículo aqui, rapidamente, que é 2 Crônicas 7,14. Eu vou até ler aqui com vocês. Tá? Vou abrir aqui pra gente ler juntos, porque isso aqui é interessante. 2 Crônicas... apertei errado. Pera aí. Bíblia no PC é complicado, gente. Vou falar pra vocês. Mas vai dar certo. 7,14. Aqui, ó. Opa. 7, aqui, ó. Agora foi. Vamos lá. 7,14 ele diz basicamente assim, 2 Crônicas. Então, se meu povo que se chama pelo meu nome humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Tá? Então, um povo que ele faz parte de uma geração que é uma geração forte, né? Ele se humilha, ele entende a soberania de Deus e ele realmente entende o seu lugar no reino. Claro que nós fazemos parte do reino de Deus, só que é Deus quem nos governa. Né? Então, basicamente, foi esses pontos que eu atendi. Show de bola, show de bola. É uma realidade, Legal. porque assim, é uma geração forte, uma geração que, se a gente for analisar a vida de Davi, ele era digamos assim, ele teve uma chamada desde jovem, né? E sempre foi um jovem posicionado. A diferença aqui entre ele e Saul é que ele era um jovem que tinha um coração totalmente rendido ao Senhor. É, um adorador, Sim, né? um coração totalmente arrependido, ele se arrependia rápido, né? Ele é um exemplo para nós falarmos de ser uma geração forte, que não se dobra diante das situações, mas coloca tudo diante de Deus e toda situação, né, que ele passou, ele colocava diante de Deus. Exato. E também, assim, ó, uma questão também que pro jovem complementando, é ter uma plena convicção em seu coração que Jesus é o seu Senhor, porque independente do que aconteça na vida desse jovem, nas adversidades, nas perseguições, o cara às vezes está na faculdade e é perseguido por ser cristão, às vezes o cara está em casa, é perseguido por ser cristão, e para ele se manter forte, ele ter essa plena convicção, Jesus é meu Senhor. Exato. Porque a Bíblia fala assim, em relação à família, se você ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, seu irmão, sua irmã, sua esposa, seus filhos mais do que a mim não é digno de mim. Opa, Jesus eleva o nosso nível de colocar ele acima de todos, de uma forma tão incrível, porque nós temos que olhar para Jesus e falar, cara, Jesus é maior que tudo na nossa vida. Maior que meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, minhas filhas. E ele tem que ter essa convicção no seu coração, porque se ele não tem, ele vai ficar vagando em dois pensamentos. Será que eu sirvo ou será que eu não sirvo? Ah, será que isso é pecado ou será que isso não é pecado? Até onde eu posso ir que eu não vou estar pecando, entendeu? Ele não tem essa mente dividida, porque ele vai estar posicionado. Ele vai falar, pô, não, eu sou uma geração forte, eu não preciso ficar me perguntando se eu vou servir a Jesus ou não. Eu não vou ficar me perguntando se eu vou servir a Cristo ou se eu não vou servir a Cristo. Eu não vou ficar naqueles pensamentos, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, ou até onde eu posso ir que eu não vou pecar contra o Senhor. Não, o principal foco dele é agradar ao Senhor. Porque eu peguei um texto aqui, 1 João 2,14, que fala bem assim, ó, na parte B do versículo: Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. O jovem só é forte e venceu o maligno por um fator muito importante, porque ele permaneceu na palavra. Porque se ele não permanece na palavra, obviamente ele não vai ser forte. Exato. E não vai vencer o maligno. Porque o texto fala, vocês são fortes, porque permanecem na palavra de Deus. E se ele não permanece, ele não vai ser forte, ele não vai vencer o maligno, porque tudo se volta para o Senhor. A nossa vida é voltada para o Senhor. E ele fala, o meu nome está sobre todo nome. Ou seja, não é o nosso nome que está sobre todo nome. Não é o nome do Gabriel, não é o nome do Henrique, é o nome de Jesus. Exato. E nós temos que sobre entender ele. isso. Em João 15 fala bem assim, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, se eu permaneço no Senhor, ele vai permanecer em mim. Isso que me faz ser uma geração forte também. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa Você aí? citou ali Mateus 10, cara. Eu queria ler todo Pode o falar aí. contexto, que eu acho que é interessante, é válido. Mateus 10,37 diz: Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir,
não é digno de mim. Então a gente percebe que para ser digno de Cristo, ser digno da presença, ser digno de seguir a Ele, ser digno de ser um discípulo de Cristo, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Cristo acima de todas as coisas, né? E também carregar a nossa cruz e seguir Ele. Porque não adianta nada a gente carregar a nossa cruz e não seguir, ficar parado, né? Sim. E não seguir a Cristo. Então, só queria citar esse versículo importante. Você colocou ali que é interessante. E uma coisa que eu acho interessante destacar é, no finalzinho do versículo ele fala bem assim, ó, não é digno de ser meu discípulo. Porque a gente tem aquele conceito de ser um seguidor de Jesus, mas não ser um discípulo, né? Exato. Porque o discípulo, ele é parecido com o seu discipulador, né? Ali no fato em questão, o nosso discipulador é Jesus, então nós temos que ser parecidos com o nosso discipulador, Jesus. Somos discipulados por ele através da palavra, e o Senhor nos chama para ser um seguidor. Nós estamos aqui como jovens também, eu, Sim. Henrique, que nós somos novos, tem o Vitor ali, o Denner. Nós somos jovens e o Senhor nos chamou para ser uma geração forte. Exato. Ou seja, para ser uma geração forte, eu tenho que ser um discípulo verdadeiro, aquele cara que está disposto a se renunciar a tudo aquilo que tem mais estimado. Os pais, a família. Eu renuncio isso por amor a Cristo. Eu coloco Cristo acima de tudo isso. Amém. Isso aí. Fechou? Próxima pergunta, então? Próxima pergunta, Bora, meu jovem. Podcast está restrito a conteúdo jovem apenas, ou vocês vão falar sobre temas gerais para toda a igreja? Acho que a gente respondeu isso no começo, né? Respondeu, mas vamos só para responder de novo. Fechou. Vai ser direcionado para a juventude, não vai ser restrito ao conteúdo jovem, Sim. mas vai ser direcionado, né? Vai ser direcionado à juventude, né? Que nem o Henrique falou no começo, a gente vai chamar convidados, a gente vai tratar alguns assuntos, a gente vai tirar dúvidas, vai trazer especialistas, né, para estar conversando com a gente aqui. A gente vai acabar saindo, às vezes, um pouquinho dessa questão só juventude, né? A gente vai trazer, permitindo o Senhor, né? Sim, claro. Trazer especialistas, profissionais de áreas, psicologia, trabalho, essas que... A ideia é essa, né? A ideia é essa, né? Pra gente ajudar. expandir isso também, pra ser edificante pra você também que está assistindo em casa aí. Todos nós nos edificamos, né? Até nós que estamos aqui apresentando, a gente vai às vezes tirar dúvidas ali, vai conversando, isso é muito bom. Verdade. Então, respondido, não vai ser restrito apenas a conteúdo jovem, mas o foco principal são os jovens. Tá? Próximo foco. Próxima pergunta, foco. né? Deixa eu Foca pegar nela. aqui a próxima pergunta 4. Como eu consigo evangelizar? Evangelizar? Aí pegou. Como eu consigo evangelizar meu amigo sem levar ele na igreja? O nosso João Batera aí perguntou. Posso começar a responder essa? Pode sim. Cara, levando em consideração ali a palavra de Deus, a gente percebe que o testemunho ele é muito importante, além, realmente, claro, da pregação do evangelho. A gente precisa sempre estar pregando o evangelho, mas principalmente a gente tem que ser uma carta viva, levar o evangelho através das nossas atitudes, né? A gente tem que fazer a diferença onde nós estamos, né? Para que realmente as pessoas vejam Cristo através das nossas obras e glorifiquem ao Pai, né? Mas o principal versículo que eu quero passar aqui é Filipenses 2:14 ao versículo 16, que fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Vou só ler esse versículo 16 do parte A, só para vocês entenderem ali. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, esses versículos a gente entende muito bem que a gente tem que ter um bom testemunho em frente aos homens, né? Mas principalmente nos apegar à palavra da vida, à mensagem da vida, que é Cristo Jesus. Verdade. Ele é a própria vida, ele é a vida eterna, ele que nos deu todo o acesso à vida eterna, né? Então ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai, né? Então, o caminho que nos leva ao Pai, né? Então, basicamente, né, levando em consideração esse versículo, a gente tem que sempre estar longe de discussão, ou seja, a gente não pode estar nas tretas, entendeu? Fica de boa, Com certeza. né? Porque Cristo ele não faria isso, ele não estaria no meio de tretas vãs, tá? Não estaria no meio de brigas, né? De modo que ninguém possa acusá-los. Então, sua vida ela tem que ser de forma inculpável perante os homens. Então, se você tá junto com os teus amigos lá, cara, não entra na onda. Vai de boa, entendeu? Vai conversando. Seja a diferença na vida dessas pessoas, mesmo que você não fale diretamente de Cristo. Mas Sim. a tua vida ela tem que transparecer Cristo para que as pessoas venham glorificar o Pai. Interessante, você falou de carta viva aí. O apóstolo Paulo ele fala isso, que nós somos cartas vivas, né? Aqui na Terra. Sim. Isso quer dizer, isso vai transparecer para as pessoas o nosso aspecto, a nossa vida, a nossa essência, entendeu? Através disso. Porque, bom testemunho.
às vezes você não vai conseguir pregar de forma clara, não vai conseguir falar da palavra de Deus, Às vai vezes pegar o a cara não vai Bíblia. querer ouvir, né, também. Às vezes o cara é fechado, entendeu? Eu já tive experiência, às vezes, de conversar com um amigo meu, eu começar a falar da Bíblia pra ele, e o cara, não quero saber de Bíblia, não. Eu falei, caramba, pai, Acontece obrigado, com né? bastante Obrigado. frequência. Aí o que eu pensei? Nessa situação, eu falei, cara, vou contar uma história, porque eu tava contando uma história de... Esqueci o nome dos caras lá da Bíblia lá, mano. É os caras da Bíblia lá, tá ligado, né? Você tá ligado. É aquele cara lá. Tem sabe? alguns na Bíblia, Tem alguns caras. É esse cara que você pensou agora. Mas enfim, eu peguei a passagem da Bíblia e fiz uma historinha na minha cabeça. Falei, cara, vou mudar o nome dos caras e vou falar uma história. Eu contei a história pro cara e falou, verdade, né, cara? Pô, mano, você tinha razão. Você troca o mesmo. nome de Jesus pra Jesus, A Jesus. Paulo pra Paul. Paul Walker. Aí Chama tem outro de Paul versículo Walker. também, outro versículo que é interessante, só pra finalizar aqui o entendimento, né? E os que o Gabriel falou é muito importante, porque às vezes você não vai conseguir falar de forma direta. Aí que entra Mateus 5, 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, pra que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-lo sobre um cesto, colocar uma bacia por cima, não faz sentido nenhum. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Aí que o versículo 16, que é o versículo chave para o entendimento que a gente está conversando, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Logo, se minhas obras não são boas, eu não vou glorificar o Pai. Meu testemunho Não vale vai de pras nada. cucuia. Não vale de nada. entendeu? Não vai valer de nada. Sim. Então minha vida ela não vai ser uma carta viva, não vai ser uma vida que vai transparecer Cristo. Sim. Logo eu não vou fazer diferença, logo as pessoas que estão ao meu redor não vão mudar. Sim. Entendeu? Então Cristo ele nos chamou para ser parecidos com Ele. E Cristo ele é sempre Cristo, entendeu? Ele não era Cristo na frente dos evangélicos, nem existia evangélico na época, Sim. né? Não era Cristo, vou usar essas palavras mais fáceis para a gente entender. Ele não era Cristo só na frente dos fariseus, não era Cristo apenas na frente dos seguidores dele, mas ele era Cristo em todo momento. Na mesa dos pecadores, ele era Cristo. Então, a gente precisa ser cristão, independente do lugar onde nós estejamos. Sim. A gente precisa ser Cristo e falar de Cristo, nem que seja de uma forma não direta, mas tem que sempre estar falando de Cristo e respirar Cristo em todo lugar que a gente vai. É verdade. Porque senão, os homens não verão as nossas boas Sim. obras e não glorificarão ao Pai. É interessante também, é que assim, o cara ele tem que entender quem ele é, ele não vai criar uma figura assim, não. Pô, tem que criar um bom testemunho, eu vou criar uma imagem. Não, o cara tem que ter a identidade dele, filho de Deus, sou filho de Deus. Tem que ser cristão de verdade. né? Tem que ser Também cristão. não adianta Eu não vou falar palavrão. usar uma máscara Eu não vou de fazer crente. piadinha suja. É verdade, não. Eu vou colocar uma máscara, não vou colocar uma touca aqui e falar que eu sou diferente, não. É igual aquela página Crente Aranha lá. Crente, é verdade. É igual Homem-Aranha, que é um crente vestido de aranha, porque é o crente que se veste de crente na frente da igreja e depois nas costas não é crente. Cara. É verdade. Bem fácil daí. É verdade, porque é verdade. E interessante porque assim, ó, o cara que ele tem que preservar esse bom testemunho. É diferente de reputação, né? Você preservar uma reputação. O bom testemunho é você preservar um bom testemunho para glorificar ao Senhor. O 16 fala, assim deixai, na King James fala bem assim, ó, assim deixai resplandecer as vossas boas obras. Deixai resplandecer a vossa luz para que as pessoas vejam as boas obras. Sim. Ela fala, nós somos a luz do mundo. E no 16 ele fala, deixai resplandecer essa luz. Ou seja, as pessoas têm que me ver, cara. Eu não posso ser uma pessoa, aquele 007. Lá, já viu aquele Exato. videozinho lá, esquiva, não sou mais crente. Não, cara, o cara tem que ser lá, não. Sou cristão. Ficou engraçado, né? Essa é boa, cara. Porque o cara tem que entender, falou, pô, as pessoas têm que me ver, eu tenho que ser um cristão em evidência. Eu não vou ser aquele cara lá, raça de víboras, vocês vão pro inferno. Não, cara, você não precisa ser esse cara, Aí você não. fica chato, né? É. Ninguém vai querer estar com você. Ninguém Eu, por vai- exemplo, não vou querer estar com Eu você. falou, pode vir com esse cara aí, falou, coloca Não é a touca na crente, não. cabeça, não conheço não. É um cara, ele tem convicção de saber de quem ele é e influenciar os ambientes onde ele está. Exato. Porque assim, o cara, às vezes, ele não vai conseguir, porque a gente falou, pregar o evangelho de forma clara, pegar a palavra e falar, mas através do testemunho dele, as pessoas vão olhar, cara. Exato. E as pessoas vão contabilizar isso de uma forma muito grande, porque hoje em dia, antigamente a palavra ela valia muito, né? Quando você falava, Sim. eu sou assim, as pessoas acreditavam, hoje em dia tá muito banalizado isso. Se você falar, eu sou um cristão, as pessoas não vão acreditar. Não, hoje tem crente, muito crente aí, ó, olha na mídia. Tem muito crente que ainda adultério, muito crente em balada, cantando em balada. Cara, Sim, tá deturpado. banalizou, entendeu? Banalizou.
Aí, ou seja, nós temos que preservar um bom testemunho, entendeu? Sim. Isso abre portas para mim, para nós, pregarmos o evangelho também. Exatamente. Porque às vezes as pessoas não vão querer ouvir, mas elas vendo, pô, você é um cristão? Vou te analisar então. Aí a pessoa, o que automaticamente a pessoa vai fazer? Ela vai olhar pra você pra ver se você vai deslizar. Aí vem a questão, bom testemunho, não vou deslizar. Exato. Entendeu? Eu não vou deslizar. Então, é por isso que tem que essa questão, preservar um bom testemunho. Exatamente. No seu trabalho, na escola, onde você estiver, cara, você não pode... a gente tem que entender, o cristão ele tá sempre sendo observado. Principalmente por Satanás ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Uma nuvem de entendeu? testemunhas em volta. Tá sempre ali olhando, entendeu? Mas principalmente pelos homens, tá? Principalmente pelas pessoas que estão ao nosso redor, colegas de trabalho, colegas de aula, colegas de escola, né? Sempre vão estar olhando pra gente, buscando uma brechinha pra falar: ué, mas tu não é crente não? Tu não é crente não, cara? Pior que é verdade, ó. E que não era crente não? Isso aconteceu comigo, nossa, há tantos anos atrás, quando eu tinha capaz de me converter, cara. Eu tava no meio dos meus primos, aí do nada eu soltei um palavrão e eu era crente. Aí todo mundo olhou pra mim assim: você não é crente não, cara? Aí eu murchei na hora, rapaz. E a verdade, cara. Na hora vem uma vergonha, né, cara? E na época eu era recém-convertido, estava aprendendo, claro, né? Sim. Hoje em dia eu não vou fazer isso, né? Mas aquele dia eu senti uma vergonha tão grande. Falei, cara, eu preciso mudar. Porque as pessoas estão me observando. Cara, a gente é avisado, hein, cara. Eu vou falar pra você lá, né? Na empresa que eu trabalho, eu entrei recente, cara. Cara do céu. O meu apelido é 10%, só pra vocês terem uma noção. 10%. Caramba. Eu não escondi que eu era cristão, né? Falei que eu sou ministro de louvor e tal. Cara do céu, meu primeiro apelido foi 10%, aí depois foi pastorzinho. Entendeu? Aí ficou, aí não tem o que fazer. Aí agora, cara, qualquer coisinha a gente tem que cuidar, cara. Porque qualquer coisinha que às vezes a gente fala, nunca aconteceu de eu falar alguma coisa e o pessoal fala: nossa, você não era crente não? Porque eu cuido muito na forma que eu falo, né? Mas, cara, qualquer coisinha ali que a gente fala vai ser cobrado, né? E o diabo tá vendo, as pessoas estão vendo. Então tem que cuidar muito nessa questão. É verdade. Acho que é isso, né? Isso aí. Próxima Show. pergunta. Vamos lá. Quinta pergunta. A nossa pastora Miriam, querida pastora Miriam, amada, falou pra nós assim: como conseguir ser um jovem cristão em santidade em um mundo tão corrompido? Show de bola. Vou que começar você respondendo. Show de bola. Tá. O que você entendeu, cara? Entendi, na verdade. Tá. Eu vou começar respondendo. Eu anotei 2 versículos aqui, dá pra gente discorrer falando deles. Fala bem assim, ó. O primeiro é Salmos 119:11, que diz o seguinte: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Essa é boa. Segundo versículo, João 14:21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Aí a pergunta é: como conseguir ser um jovem cristão em santidade? Como conseguir ser um jovem cristão em santidade em um mundo tão corrompido? Isso mesmo. Ou seja, eu tenho que pegar a palavra de Deus e guardar no meu coração, cara, no meu íntimo, para não pecar contra o Senhor. Sim. Porque assim, ó, a gente vê, a Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. Tudo que está lá no mundo está no maligno já. É fato, tá escrito. Não tem como a gente questionar. Não tem como eu querer jogar um sabão em pó lá no mundo lá e limpar tudo. Não, cara. Tá escrito e é fato consumado. Aí o que eu tenho que fazer? Pegar a palavra de Deus e falar: cara, eu vou guardar essa palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Porque se eu ter uma vida diária com a palavra de Deus, quando o Senhor fala para mim não me corromper, para que o Senhor fala se mantenha em santidade, busca o Senhor, obedeça os meus mandamentos, aquele que obedece é o que me ama, e aquele que me ama é o que me obedece. Opa, então eu vou pegar isso, cara, eu vou colocar no meu coração e vou falar: isso vai ser um selo no meu coração para não pecar contra o Senhor. Isso vai me fazer me manter em santidade. Porque se a gente não pegar a palavra de Deus e falar: cara, isso para mim não é apenas letras, mas se é um livro da vida pra mim. Eu tenho que pegar esse livro da vida e consumir ele de uma forma onde eu não vou querer mais as coisas do mundo. A minha carne não vai desejar as coisas do mundo. Eu vou estar alimentando tanto o meu espírito que o meu espírito vai desejar mais as coisas de Deus. Santidade significa estar separado do mundo, né? Ser Isso. separado do mundo. Então, quando a gente vive em santidade, a gente está totalmente separado do mundo, igual o Gabriel falou. Quando a gente está nele, permanece nele, a palavra dele permanece no nosso coração, a tal ponto que a gente não deseja mais estar no mundo, aí que a gente está vivendo uma vida em santidade, porque daí a gente está vivendo separado por Cristo, separado para Cristo, né? Só complementando o que você está falando, também separei aqui 2 versículos, que é um pouquinho mais, na verdade, mas eu vou falar 2 principais.
que é o João 17:17. A palavra dele diz assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como que eu me santifico? Como que eu vou me santificar todos os dias? Através da palavra, através da verdade que é Cristo, através da palavra. Tá tudo bem aí, sonoplasta? E assim, através da palavra de Cristo nós somos santificados. Verdade. Então, a gente sempre tem que estar todos os dias nos alimentando da palavra de Deus, tá? Outro ponto que eu vejo importante para a gente se manter numa vida em santidade, por quê? O que muitas vezes nos tira da separação, nos tira da santidade, nos tira da separação totalmente para Cristo. As preocupações, as notícias, entendeu? As coisas que são deturpadas no mundo, tá? Vamos colocar alguns nomes, né? Relações sexuais impróprias, ilícitas, a fornicação, imoralidade sexual, entendeu? Drogas, toda essa questão aí que a gente vê que os jovens passam por tudo isso e a gente percebe que o jovem está sempre sendo atacado nessas áreas, né? Isso nos tira de Deus, isso nos tira dessa santidade. Então, Filipenses 4:8 diz assim: absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, justo, puro, amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Logo eu começo a, entre aspas, adestrar minha mente para pensar apenas naquilo que é as coisas do céu. Pensar realmente apenas no que é verdadeiro, no que é puro, no que é agradável a Deus. Então, se eu paro de pensar nas coisas que não são de Deus e penso apenas nas coisas que são de Deus, logo minha mente também está andando em separação para Cristo, está andando em santidade. Tá? Um outro ponto, aí eu agora só complementando, tem mais outros 2 pontos, mas eu acho interessante pontuar, eu não ia pontuar, mas é interessante, que é Coríntios 10:13, também fala: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Logo, eu entendo que quando eu estou em Cristo Jesus, né, o próprio Espírito Santo, na hora que vem a tentação, que eu quero pecar, a tentação vem, logo o escape também vem. Então o escape ele vem ali para a gente não pecar. Se o pecado ele faz separação entre Deus e os homens, né, se o pecado faz separação entre Deus e os homens, eu perco essa santidade, perco essa separação para Cristo. Então, né, alguma coisa a complementar, meu Bielzinho? Também, ó. Em Colossenses 3:10 ele fala assim, ó: revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Ou seja, uma vida em santidade é você se revestir da nova criatura, ou seja, você está se renovando essa nova criatura. Porque ele fala assim, ó: renovem à medida que vocês aprendem a conhecer o seu Criador. Logo a gente tem, sim, um relacionamento com o Senhor. Eu me renovo à medida que eu vou me relacionando com Deus, conhecendo a Ele. Porque assim, ó, quando nós estamos em santidade, separados para Deus do mundo, nós entendemos que nós somos nova criatura em Cristo. 1 Coríntios vai falar também sobre essa questão, não lembro o versículo certinho. Mas ele vai falar assim, ó, que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, eu sou uma nova criatura. Tudo se fez novo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me revestir da nova criatura. Eu tenho que me renovar à medida que eu vou conhecendo o Senhor. Romanos 12, acho que o Henrique citou ali também sobre a questão de transformai-vos a vossa mente, segundo transformai-vos, como que é? Sim, não vos conformeis com o sistema desse mundo, mas transformai-vos a vossa mente. Eu esqueci o versículo, cara. Você vai pegar aí? Eu vou pegar aqui. Enquanto isso, eu vou citando ali que o Gabriel falou, que era Coríntios, que ele falou. É 2 Coríntios 5, que fala ali, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele fala assim, ó, não imitem Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que o Deus os transformem por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que ou versão seja, que é essa? NVT. Boa essa versão. É legal, cara. né? Gostei também. Legal. Transforme o seu modo de pensar. Ou seja, à medida que eu vou conhecendo a Deus, eu vou renovando a minha mente, entendeu? Eu vou renovando essa nova criatura, porque tudo se fez novo. Só que eu tenho que manter a minha mente renovada para que esse novo não se corrompa também. Porque, digamos assim, o Gabriel, um dia ele era mundano, mas um dia ele conheceu a Cristo, se tornou nova criatura. Mas há uma briga ali entre costumes,
cultura, A nossa carne, ela pensamentos, milita opiniões. contra o nosso espírito Sim. todos os dias. Ela milita, há uma guerra, cara, uma luta todo dia entre a carne e o Espírito Santo, cara, pra ver quem vai governar. Nós temos que falar o quê? Não vou deixar que a carne governe. A mentalidade da carne é uma mentalidade morta. Nós temos que entender isso no nosso coração. Ou seja, eu vou me renovando a minha mente, conhecendo ao Senhor, tendo um relacionamento com Ele, tendo um relacionamento com a palavra dele. Compreendes o que eu digo? Compreendo. Tem outro ponto aqui que eu anotei, Pode falar aí. que é alguns pontos ali que 1 Tessalonicenses 5, a partir do 16, fala pra nós. Que é um cristão, o que ele tem que fazer? Tem que conservar permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, ou seja, não é só quando as coisas estão bem, tem que dar graça em qualquer circunstância. Tá? Porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não apagueis o fulgor do Espírito, não apagueis o fogo do Espírito. Então, outro ponto ali que um cristão, que para se manter em santidade, um jovem para se manter em santidade, ele tem que fazer esses pontos, né, para se manter nesse lugar e amar a Deus acima de todas as coisas, né? Amar a Deus com todo o seu café, né? Coração, alma, força e entendimento. Aleluia. É isso aí. Próxima pergunta, meu jovem. Próxima pergunta. Joga o rapaz pra nós aí. Cavalo. Nossa, Vamos lá. Jovens, como ajudá-los a permanecer fiel a Deus em um tempo tão cheio de novidades ruins? Que foi a Adriana, do Adriano, que perguntou, né? Adriano, isso, Adriana Melo. Show. Posso Pode começar? pontuar, pode começar. Vamos lá, vou pontuar então. A gente tá muito formal, né, cara? Oh, meu Deus do céu. Vamos pontuar aqui, ó. Vamos pontuar a nossa sua conversa. Ai, ai. Primeiro ponto. Primeiro ponto, vamos lá. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, que é basicamente o que você já falou sobre João 15, né? Tá? Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Então o primeiro ponto que eu vejo para que um jovem, qualquer pessoa na verdade, mas os jovens principalmente que estão aí no campo de batalha, né? Colégio, YouTube, Instagram, Faculdade, trabalho, quando começa a trabalhar, é o campo de batalha, muito mais do que até mesmo nós adultos, que só trabalhamos, né? Às vezes temos ali um lazer com os amigos, mas é no máximo trabalho. Os jovens, eles têm muito mais lugares, que vários meios a mais do que os adultos após o colegial. Então o que eu percebo? Que se eu permanecer nele, igual você falou, né, Gabriel? Permanecer nele, e ele vai permanecer em mim. Primeiro ponto. Né? Segundo ponto, ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos. Se a gente permanece nele, nós daremos fruto. Fruto para o Pai. Né? Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, outro ponto que a gente precisa entender. Sem ele, nada a gente pode fazer. Né? Então, segundo ponto, nada a gente pode fazer sem ele. Então, eu não posso cantar, eu não posso adorar, eu não posso me mover, eu não posso levantar, eu não posso fazer nada se não for através dele e por ele. Tem que sempre entender essa dependência de Cristo, né? Que a gente tem que ter essa dependência total. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso que eu tinha que pontuar aqui. Deixa eu pontuar agora. Pontua. João Pontua, 17, Gabriel, 17 você já falou, mas eu vou falar novamente. João 17, 17, fala assim, ó. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como que nós podemos ajudá-los a permanecer? Através da palavra, para que eles permaneçam. Só que, digamos que nós temos o papel de ajudar, mas o de permanecer é de cada um, entendeu? Nós aconselhamos, nós trazemos a palavra como base, nós instruímos, encorajamos, consolamos, edificamos, mas a permanência é de cada um, né? Nós não podemos forçar ninguém a nada. A forma que nós podemos ajudar é através da palavra de Deus. Porque assim, a gente vê um mundo cheio de novidades, né, cara? Um mundo cheio de tentações, cheio de coisas. Coisa ruim, né, cara? Cheio de coisa ruim, só coisa ruim, cara. Porque assim, ó, claro que para isso, para algumas pessoas que estão caminhando ainda na fé, é tentador o mundo, né? Sim. É muito atrativo. São banquetes que falam, não, cara, meu Deus, se eu espirrar aqui, eu vou pro mundo. Não, cara. Então, assim, acontece, porque é níveis de maturidade, né?
E a forma que nós temos que ajudar esses jovens é através da palavra. Santificá-los na palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. É a palavra que vai libertar. João 8,32 vai falar: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso aí. Não tem outro lugar que eu vou conhecer a verdade. Não tem outro lugar que eu vou ter acesso à palavra para que eu venha acessar essa verdade e ser liberto. Não existe outro lugar. É através de Jesus, é através da palavra dele. Pode falar. Aleluia. Tem outro ponto também que a gente estava conversando, eu lembrei, né, que eu acho que é interessante citar, que é a questão ali para permanecer firme nesse tempo cheio de notícia ruim. Né? O que a gente tem que fazer? É o que eu tinha falado anteriormente, adestrar a nossa mente. Pensar realmente no que é verdadeiro, estou lendo aqui o versículo, no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se isso tem algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensar. Logo, se mesmo que venha uma notícia ruim, vem um pensamento ruim, vem uma palavra. Vem um pensamento ruim, eu Vem logo bato, né? Pum, já era. Conflito. Acaba esse pensamento ruim com uma palavra. Então a palavra de Deus, ela sempre vai ter uma resposta para algum pensamento ruim. Sempre. Tá? Então, basta o quê? Basta a gente ter relacionamento com Deus, igual você falou. Ele é a Bíblia. Se manter em relacionamento com Deus, permanecer em Cristo, para guardar a palavra do coração, no nosso coração, a palavra dele no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra ele, né? E principalmente pensar, né, nas coisas que são boas, nas coisas que são lícitas, nas coisas que agradam ao Senhor, para que a gente não venha pecar contra ele e não venha desanimar. É uma vida de disciplina, né, cara? Porque assim, ó, o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Porque assim, ó, se for analisar na sua vida, o maior campo de batalha é os seus pensamentos. Porque vai vir os pensamentos ruins, vai vir a palavra de Deus. Aí a pergunta é, o que nós estamos alimentando, né? Nós estamos ouvindo. O que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos falando, o que nós estamos acessando para que a gente venha vencer essa guerra na nossa mente. Porque tem um ditado que fala assim, ó, mente vazia, oficina do diabo, né, cara? E é uma verdade, porque o cara mantém a mente vazia. A Bíblia fala, renove o seu pensamento. Medita na minha lei de dia e de noite, através da renovação. Se eu não medito, se eu não renovo, a minha mente vai ficar vazia. Vai dar lugar pro diabo. Não, tá? Ler a palavra, tá? É meditar lendo a palavra, não vai fazer yoga, fazer igual os Buda lá, fazer uns mantras lá. Não é yoga, né? Esqueci o nome daquele negócio lá. Não é yoga, né? É yoga que medita? É mantra. Eles falam mantra. Meditar nos mantras aqui, peraí. É verdade. Entendeu? Não, é meditar na lei do Senhor de dia e de noite para que você venha permanecer firme, entendeu? E é dessa forma que nós temos que andar com o Senhor, renovando a nossa mente, conhecendo Ele diariamente, para que nós não venhamos dar lado pro diabo, não deis lugar pro diabo. E mesmo vindo notícias ruins, a gente tem que ter a palavra de Isaías 41:10 sempre no nosso coração. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a mão direita da minha justiça. Então, independente de qualquer notícia ruim, tá? Independente de qualquer notícia ruim, a gente tem que entender que Deus ele sempre vai estar com a gente, vai estar sempre nos guardando, tá? Mesmo que no mundo tereis aflições, tá? Mas principalmente nós temos que ter bom ânimo, pois ele já venceu o mundo. Então, tudo isso a gente tem que ter no nosso coração. Vem uma notícia ruim, cara, mas Jesus já venceu o mundo. Jesus já venceu o maligno, entendeu? Então, eu preciso permanecer nele, me manter focado, estudando a palavra, guardando a palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra Deus. E quando vier tempos ruins, a palavra ela venha trazer um conforto no meu coração. Venha trazer ali uma resposta para uma pergunta que está sem resposta. Então, a ideia é, não temas, porque Ele está contigo. Não te assustas, porque eu sou teu Deus. Então, mesmo todas essas notícias ruins, né? Porque o foco é cheio de novidades ruins, né? Sempre tem uma novidade ruim. Então, mesmo que venha novidades ruins, não se assustes, porque eu sou teu Deus. Tá? Não temas, porque Ele sempre está contigo. Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te sustenta. Basicamente, é isso que a gente tem que colocar no nosso coração para fechar com chave de ouro. Show de bola. Ai. Show. Aê. Vamos para a 7ª pergunta, então? Essa lacrou, rapaz. Ah, cara. Essa Esse é do Diegão, cara. Meu grande amigo Diego. Se Curupira fizeram um Moonwalker, ele está indo pra frente ou pra trás? Tá de brincadeira, tá de brincadeira. Rapaz! Tem que falar pra ele, que isso, meu filho, calma. Que isso, meu filho, calma. Ai, cara, sei lá, cara. Eu fiquei pensando, cara, o Curupira tem uns pés pra trás. Se ele anda com o corpo pra frente, ele tá fazendo um Moonwalker. Mas Curupira não existe, cara. Não. Se você pensa na imagem do Curupira, eu sei que não existe, cara.
Cara tongo, né? Entendeu? O cara louco, né? É verdade. Rapaz. Que isso, cara? Mas enfim, né? Essa nós não sabemos responder. Isso daí deixa pro... Não sei Eu nem imaginar. sei que se tem resposta, cara. Ai, cara. Isso é uma comédia, Diego. Vamos lá. Última pergunta, então? Última pergunta. Então bora pra última, gente. Tá, mas mandem... Eu não tô brincando, não mandem pergunta não agora, porque não vai adiantar. Que isso? O Sonoplasta tá maluco, cara. Ele gostou dos... Do nada. Gostou dos efeitos especiais. Vamos lá. Última pergunta, então, pra gente Manda lá. ir encerrando já esse primeiro episódio. Por onde uma pessoa recém-convertida começa a estudar a Bíblia? Posso começar respondendo? Vamos lá. Cara, na minha visão, tá? Qual que seria o melhor livro da Bíblia para se iniciar? Tá? Na minha visão, Colossenses. Por quê? Porque ele mostra uma visão profunda de Cristo, uma visão profunda da supremacia de Cristo, tá? E ele nos revela como o Deus Supremo, o Salvador suficiente, o Senhor da igreja e o sustento da nossa vida espiritual. Tá? Então, a mensagem central do livro de Colossenses é Cristo. Eu acho que quem se converteu, né, começou uma caminhada com Cristo agora, eu acho que primeiro tem que conhecer quem é Cristo de uma forma ali da soberania dele, sabe? Quem é realmente a grandeza, sabe? Quem ele é, tá? Para a igreja, no corpo, tá? A gente é o corpo, ele é a cabeça. Então, Colossenses fala sobre tudo isso, tá? E depois eu iria para os evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois eu continuaria lendo Atos, Romanos, aí ele leria em paralelo sempre um versículo da Bíblia, um capítulo de Provérbios, todo dia. Então, hoje é dia 1, hoje é dia 6 de novembro. Eu vou ler o capítulo 6 de Provérbios. Todo dia ler, para que eu venha buscar a sabedoria de Deus. Aleluia. E você? Cara, eu acho interessante, assim, ó. Meu ponto de vista também. O cara que é recém-convertido também, ele pode começar por João também, que vai falar. João é bom também, cara. É muito Vai bom, falar do cara. amor. É verdade. João do amor. É bom também. Ele começa a falar sobre a questão de Deus era o Colossenses, verbo. João. O verbo se fez carne. Cara, é incrível. O cara vai lá no início, lá no princípio, lá e começa a descrever lá. E ele também, porque lá, se a gente ver no 14, 15 são os mais famosos, vai falar aquele que permanece em mim, eu permanece João nele. 3,16. João 15 vai falar mais sobre... famoso. A Bíblia é resumida, que nem eles dizem, né? João 15 vai falar da videira verdadeira. Cara, é um livro fantástico. O próprio ali que fala também sobre adoração, né? João 4,23. Sim. Mas isso depende de pessoa para pessoa também, né, cara? Às vezes o cara fala, não quero lá por Gênesis. Não, vai então, cara. Vai lá. Cansativo, cara. Vai ler. Recomendo. Vai ler a genealogia lá. Ó, pensando que o Gabriel falou ali, começar com João, eu começaria com Colossenses, depois iria pra João, ou começaria com João, depois iria pra Colossenses. Porque João realmente, cara, pra iniciar é um dos melhores, se não o melhor pra iniciar, porque ele vai um nível profundo de amor, sabe? O que Cristo nos amou, sabe? Deus nos amou de tal maneira, Cristo nos amou, permanecer nele e ele permanecerá em mim, sabe? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito em verdade. Cara, é muito profundo, né? Aí depois talvez eu iria pra Colossenses. Mas eu gostei do João, cara. Também acho que eu iria pra João primeiro. Viu, cara? Tem mais alguma pergunta? Não. Não sei. O que você vai fazer, cara? Em inglês, esqueci a palavra. Change my mind. My mind. Eu não sei falar inglês. Change my mind. Mude minha mente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Cara, eu acho que foram essas perguntas que Foram fizeram. essas perguntas. Você tem mais alguma coisa pra pontuar, Gabrielzão? Cara, não temos. Mas interessante, já vamos destacar de tudo aquilo que nós falamos aqui. Fazendo um breve resumo, a gente fala sobre a questão da juventude. Nós sabemos que o jovem hoje em dia ele é muito atacado na sociedade também, né, cara? E ter uma vida ativa, viva com a palavra de Deus, com o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, cara, é muito importante para se manter firme, para se manter fiel ao Senhor, entendeu? Porque assim, ó, você vai ser perseguido e vai ser atacado em todas as áreas. Em todos os momentos. É fato. Você sendo um adulto, um jovem, idoso, uma criança, cara, o diabo ele vai atacar a gente de todos os lados para querer nos desanimar, para que nós venhamos esfriar. Exato. E às vezes não nem para tirar a gente da igreja, né, mas para esfriar a pessoa dentro da igreja mesmo, porque digamos assim, a pessoa tá na igreja, tá morna, tá fria, mas tá lá, entendeu? Pô, se tiver morna, Deus ele vomita, né? Cara, não tá fazendo nada. Perigoso, né? Sim, vai vomitar. Digamos assim, a pessoa não tá fazendo nada, então pro diabo tá ok. A questão é se manter, ser um jovem fervoroso no Senhor, entendeu? Se manter firme, se manter posicionado, permanecer na palavra de Deus, ter um relacionamento com Deus diariamente, entendeu? Exato. Deus deu 24 horas para nós, todos os dias, para que nós venhamos dedicar um tempo a Ele, entendeu? Nós temos que pegar um dia, um momento da
do nosso dia e dedicar um tempo a Ele. É isso aí. A gente dedica tanto tempo para tantas coisas, porque hoje em dia a gente perde muito tempo. A gente vê uma geração muito procrastinadora, entendeu? Que ela gosta de perder tempo com coisas à toa, coisas fúteis. A gente vê Geração de TikTok, né? Instagram, TikTok, Kawaii, entendeu? A pessoa fica lá, Kawaii. passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, o cara tá lá ainda, entendeu? Ou seja, a gente tem que otimizar o nosso tempo. Falar, cara, eu preciso dedicar ao Senhor. Tem que ter equilíbrio, né? Mas o Equilíbrio. principal equilíbrio tem que sempre pender pro lado de Cristo, né? Nosso principal foco sempre tem que ser Cristo. Sim. O cara não vai deixar de viver a vida dele, né? Exato. Digamos assim, a gente é casado, a gente tem uma família, tem uma Não, a esposa. gente não é casado, eu e Não, ele, tá? não é. A gente Aí, não é um rapaz, casal, tá repreendido em nome de... Graças a Deus. Explica isso, cara, pelo amor Eu de sou Deus. casado e ele é casado com a esposa dele, né, cara? Eu tenho uma filha, ele não tem. Digamos assim, nós temos realidades diferentes, mas nós temos os nossos afazeres, a nossa vida, e a gente procura otimizar, equilibrar a nossa vida com Cristo também, entendeu? A gente não deixa de ver a nossa vida, mas também não deixa de ver com Cristo. A gente tem esse equilíbrio. Tudo se volta para Cristo. A nossa família se volta para Cristo. Né? Tudo é por Ele, tudo é para Ele, e tudo tem que, sabe, voltar para Ele. Oh, então a Lord. gente veio por Ele, a gente vive por Ele, e vai voltar para Ele, entendeu? Aleluia. Então, basicamente, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Né? Então a gente tem que sempre ter isso no nosso coração. E para finalizar e fechar, né, todo esse resumo que você falou, né, eu vou citar de novo 1 Tessalonicenses 5, 16 a 19. Que é basicamente o que o cristão tem que fazer todos os dias. Conservar permanentemente a vossa alegria, orar constantemente, dar graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não apagueis o fogo do Espírito. Aleluia. Basicamente, resumindo, para a gente viver uma vida em santidade, viver uma vida em Cristo Jesus, a gente tem que fazer todos esses processos e todos esses passos, guardando a palavra no nosso coração para que a gente não venha pecar contra Deus, e permanecendo em Cristo para que Ele venha permanecer em nós e a gente consiga viver uma vida digna, uma vida em santidade em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus é bom, né? Finalizamos aqui então o nosso primeiro episódio piloto. Só para vocês entenderem qual que é o nosso cenário, estamos aqui na nossa congregação, Nossa casa. Ministério Apostólico Céu e Terra. Nós congregamos aqui, somos pastoreados, somos aqui, Somos discipulados. somos discipulados pelo nosso pastor. Estamos aqui não à toa, né? Não, Com um propósito. um propósito. Só para deixar claro isso para vocês, estamos aqui para edificar a sua vida, porque nós estamos edificados também. Exato. Nós fazemos aqui, mas também somos edificados. E só para deixar você, espectador, sabendo que nós estamos aqui no Ministério Apostólico Céu e Terra. Uma casa E esse é o apostólica. nosso primeiro episódio, de muitos ainda, onde você vai estar acompanhando a gente pela internet, onde você vai ter perguntas, ter dúvidas e pode nos perguntar para que nós vamos buscar essa resposta para você que seja edificado também. Se nós não soubermos, vamos buscar, né? Tá tudo certo. É isso aí. Hoje, por exemplo, as perguntas, teve coisas que a gente buscou, teve coisas que a gente já sabia, foi conversando, mas teve coisas que a gente buscou e tá tudo bem, entendeu? A internet, ela tá aí pra isso, a Bíblia tá aí pra isso, pra gente buscar as respostas, então qualquer dúvida que vocês tiverem relacionado a qualquer área que você esteja com dificuldade, a área de relacionamento, às vezes um jovem tá namorando, às vezes tá em algum relacionamento, ou tá casado e tem alguma dúvida, a gente consegue ajudar, a gente vai, senão a gente busca. Isso é Sim. tudo certo. Com certeza. E se não, se precisar, a gente busca um profissional. E aí a gente coloca o profissional aqui junto. Vai.